Hoje, meus irmãos, nós vamos acompanhar a história de Abraão. Após a queda da Torre de Babel, as pessoas começaram a se espalhar por todo o mundo. E entre todos esses homens, um recebeu atenção especial de Deus. Seu nome era Abraão. A este homem, Deus fez grandes promessas e o abençoou. Abraão vivia tranquilamente entre seus pais, mas Deus tinha planos muito maiores para ele. Por desígnio de Deus, Abraão deixou o povoado em que vivia e partiu com a sua esposa, sobrinho e alguns parentes. Abraão havia partido em busca de Canaã, a terra prometida. Quando Abraão chegou ao seu destino, Deus lhe disse que daria essas terras aos seus descendentes. E lá, Abraão construiu um altar em honra a Deus. Mas a fome tomou conta da região, que fez com que Abraão e seus seguidores se refugiassem da fome no Egito. Lá, Abraão prosperou. E quando partiu do Egito, ele havia acumulado muitas riquezas. Ele e seu sobrinho Ló tinham conquistado rebanhos tão grandes que a mesma terra nem era capaz de sustentar. E isso causou desentendimentos. E assim, Ló decide se separar de Abraão. Patriarca deixa que Ló escolha para que rumo deseja ir. Se Ló escolhesse ir para a esquerda, seu tio iria para a direita. E se desejasse ir para a direita, Abraão iria para a esquerda. Ló decide partir em rumo para o verdejante vale do Rio Jordão, perto da cidade de Sodoma. O povo de Sodoma era perverso e degenerado, e por isso Abraão temeu pela segurança de seu sobrinho. O velho patriarca rumou para o lado oposto, e Deus lhe disse que toda a terra que seus olhos podiam ver agora lhe pertenciam. Ele prometeu conceder uma prole numerosa que herdaria as terras dadas por Deus. E então Abraão se estabeleceu em Hebrom. Algum tempo se passou e o conflito entre reis trouxe a terra para a região do Vale do Rio Jordão. Abraão recebeu a notícia de que seu sobrinho Ló e seu povo haviam sido feitos prisioneiros. O patriarca reuniu mais de 300 homens e partiu para resgatar seus parentes. Por meio de um ataque surpresa, os homens de Abraão conseguiram resgatar Ló e seus bens. Por sua ação corajosa, o soberano da cidade ofereceu uma grande recompensa a Abraão, mas ele recusou o tal pagamento, pois não achava certo enriquecer devido à graça do rei de Sodoma. Então retornou para sua terra, pois sua verdadeira recompensa ainda estava por vir. Abraão sempre foi fiel a Deus, e ele já havia recebido diversas bênçãos, e a sua maior dádiva ainda estava por vir. Abraão e sua esposa Sara não tinham filhos, por isso Abraão não tinha herdeiros. Mas por meio de uma visão, Deus fala com Abraão. Ele diz que ele terá um filho que ele tanto deseja. Era noite, e Deus pediu para que ele olhasse para o céu e tentasse contar as inúmeras estrelas que lá brilhavam. E disse que assim como as estrelas, sua descendência seria generosa e herdaria a terra prometida. Mas nem por isso seus descendentes teriam uma vida fácil, pois seus descendentes seriam peregrinos nas terras inimigas e seriam submetidos à escravidão por 400 anos. Permanecerão cativos, mas no fim encontrarão grandes riquezas e herdarão a terra prometida. Abraão tinha fé na promessa do Senhor, mas sua esposa Sara já não tinha idade para ter filhos. Sua esposa creia que não era vontade de Deus que ela trouxesse ao mundo o herdeiro de Abraão, e por isso ela ofereceu sua bela e jovem escrava egípcia, para que com ela Abraão tivesse seu filho. Ele se uniu com a bela Agar, e ela lhe trouxe seu primeiro filho. Seu nome era Ismael. O garoto que nasceu estava destinado a ser o patriarca de uma grande nação, e seus descendentes se espalhariam pela terra. Ismael daria origem ao povo árabe, que futuramente se reuniria em torno da cultura islâmica. Mas Ismael não seria o filho que herdaria a terra prometida, pois Abraão seria pai de várias nações. Deus mais uma vez abençoou Abraão, e por conta dessa bênção, sua esposa Sara, mesmo em idade avançada, ficou grávida e daria mais um filho a Abraão. O filho de Sara se chamaria Isaque, e seus descendentes
seria o povo eleito de Deus. Como sinal de aliança entre o povo de Abraão e Deus, todos os homens e crianças foram circuncisados. A descendência entre o povo eleito de Deus começava a se multiplicar, mas também era grande o número de homens degenerados que se multiplicavam dentro de duas cidades, que eram o antro do pecado. Estas estavam na mira da fúria de Deus, e as cidades ficariam conhecidas como Sodoma e Gomorra. Antes do nascimento de seu filho Isaac, Abraão recebeu a visita de 3 viajantes. O patriarca ofereceu todas as suas hospitalidades aos 3 anjos enviados pelo Senhor. Eles revelaram a Abraão e a sua esposa Sara que, apesar de estarem em idade avançada, teriam seu tão esperado filho. Os enviados de Deus tinham como missão investigar as denúncias de que as cidades de Sodoma e Gomorra haviam se tornado tomadas pelo pecado. Abraão sabia que as tais informações eram verdades, e por isso certamente o castigo de Deus contra Sodoma e Gomorra seria devastador. O patriarca intercede em defesa dos inocentes que estavam na cidade, e ele perguntou ao Senhor se ele destruiria a cidade inteira, mesmo havendo homens justos. Deus afirmou que se houvessem 50 justos em Sodoma, ele pouparia a cidade. Mas Abraão conhecia a cidade e sabia que lá não existiam os 50 homens justos. E Deus falou que mesmo se tivessem 10 homens justos, ele não destruiria a cidade. Mas Abraão não conhecia 10 homens justos que viviam naquela cidade. O único homem bom que ele conhecia era seu sobrinho Ló, e ele temia pelo destino de seu parente. 2 anjos do Senhor chegaram a Sodoma, e lá constataram todo tipo de depravação. Ló, o sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma, reconheceu os enviados de Deus e os convidou para visitar sua residência. Ele ofereceu aos anjos toda a sua hospitalidade, assim como deveria fazer qualquer homem de boa vontade. Mas a notícia que 2 belíssimos visitantes haviam se hospedado na casa de Ló se espalhou rapidamente por Sodoma. Não demorou até que a casa de Ló fosse cercada por homens da pior raça. Esses exigiram que Ló entregasse a eles os belos visitantes, pois desejavam ter relações com eles. Ló tentou defender seus hóspedes e chegou a oferecer suas 2 filhas, para que assim eles deixassem os enviados de Deus em paz. Mas a multidão estava decidida em pegar os visitantes e avançaram para tentar pegar a porta. Mas os anjos do Senhor já tinham visto bastante, e Sodoma e Gomorra não iria ter salvação. Os enviados de Deus cegaram todos os sodomitas que tentaram invadir a casa de Ló e ordenaram que Ló revisse seus parentes e fugisse da cidade. Ló tentou convencer em deixarem Sodoma, mas estes não acreditaram e optaram por ficar. O sobrinho de Abraão reuniu as famílias e foi levado pelos anjos por fora da cidade, porque eles tinham misericórdia deles. Um dos anjos ordenou que Ló e sua família partissem e de maneira alguma olhassem para trás, pois a fúria de Deus cairia sobre Sodoma e Gomorra. Deus fez chover fogo e enxofre sobre a cidade. A ira de Deus dizimava os habitantes de Sodoma, enquanto Ló e sua família tentavam fugir. A esposa de Ló ouviu o barulho da queda dos edifícios e os gritos de dor daqueles que pereciam entre chamas. E desobedecendo às orientações recebidas, ela olhou para trás. Quase que imediatamente, a esposa de Ló foi transformada em uma coluna de sal. Ló, mesmo entristecido com a perda de sua esposa, conseguiu escapar com o restante de sua família e se refugiou na cidade de Zoar. Mesmo a uma grande distância, Abraão conseguia ver a grande coluna de fumaça, sinal de que Sodoma e Gomorra haviam sido completamente destruídas por Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e um dos símbolos dessa aliança foi o nascimento do seu filho Isaac. Abraão e sua esposa Sara já tinham idade muito avançada e foram abençoados com a chegada do legítimo herdeiro de Abraão. O grande patriarca já tinha um filho chamado Ismael, que surgiu da união entre Abraão e a escrava de sua esposa, chamada Agar. Sua esposa Sara propôs tal união, pois ela acreditava ser estéril e por isso não podia dar um filho a Abraão. Mas com a chegada de seu filho Isaac, Sara passou a ter ciúmes de Agar. Então exigiu que Abraão expulsasse Agar e seu filho. O patriarca se entristeceu, mas foi consolado por Deus, que disse que não era o filho da escrava que estava destinado a ser seu legítimo herdeiro, mas sim seu filho com Sara. Agar e Ismael partiram, e graças ao Senhor, eles sobreviveram ao difícil deserto. Ismael daria origem a um povo que se espalharia. O tempo passou e Isaac crescia, e Abraão começou a ver que o menino
estava destinado a ter a descendência que fundaria a nação de Israel. Abraão foi surpreendido quando recebeu um chamado de Deus, o Criador, que exigiu que Abraão levasse seu filho Isaque, montaram um altar e sacrificaram seu filho. Abraão foi tomado pela dor, mas agradeceu. Ele cortou a lenha necessária para o sacrifício e partiu com seu filho para o destino indicado por Deus. Isaque e Abraão estavam chegando ao monte onde o sacrifício seria realizado, quando Isaque, que carregava a lenha em sua costa, perguntou ao seu velho pai: onde está o cordeiro para o holocausto? E seu pai respondeu que Deus proverá. E Isaque e Abraão ergueram o altar para o sacrifício. Então o patriarca amarrou seu filho e o colocou sobre o altar. Isaque olhava assustado para o seu pai, enquanto ele sacava sua faca e erguia seu braço. Abraão, tomado pela tristeza, mas tinha fé que seu sacrifício pessoal fazia parte dos planos de Deus. Quando Abraão estava prestes a desferir o golpe fatal, ele foi impedido por um anjo do Senhor, que segurou seu braço e pediu para que ele parasse e poupasse a vida do jovem. Abraão havia passado pelo teste de fé definitivo, pois estava disposto a sacrificar ao Senhor aquilo que ele mais amava. Emocionados, pai e filho se abraçaram, e após esse abraço, Abraão viu um carneiro cingido entre os arbustos. Ele pegou o animal e o sacrificou ao Senhor no lugar de seu filho. Graças à fé inabalável de Abraão, Deus deu suas bênçãos, garantindo que numerosa seria a sua descendência e que ele asseguraria a vitória de seu povo contra os seus inimigos. E graças à obediência de Abraão, Deus abençoaria toda a humanidade. Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.